E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a nova ordem mundial, o mundo pós-1989. Vamos começar falando sobre os atentados de 11 de setembro. Dia 11 de setembro de 2001, Estados Unidos, país líder mundial até então incontestável, sofreu alguns grandes ataques em proporções dentro do seu próprio território. O ataque não foi comandado por nenhum país, mas sim por um grupo de terroristas denominado de Al-Qaeda, que acusava os Estados Unidos e sua política externa de gerarem atrasos e conflitos em países de regiões do mundo. O ataque ao Pentágono e ao World Trade Center gerou um endurecimento da política externa e interna dos Estados Unidos, que fez do combate ao terrorismo um ponto-chave da política de segurança do país. Com relação a esses atentados, os Estados Unidos iniciaram uma ofensiva mundial contra o terrorismo, classificando vários países como pertencentes ao eixo do mal. A chamada doutrina Bush veio à tona em 2002, divulgada pelo então presidente George W. Bush, por meio do documento A Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O conteúdo da doutrina apontava para o objetivo do país de atuar militarmente de forma preventiva e antecipada a fim de acabar com a ameaça de terrorismo e devolver a democracia ao povo. A Segunda Guerra do Golfo ou a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. A Primeira Guerra do Golfo ocorreu em 1990 e 1991, quando o Iraque invadiu o Kuwait sob as ordens de Saddam Hussein. Em março de 2003, os Estados Unidos voltaram a retaliar o Iraque, alegando ligações do país com redes terroristas e a existência de armas químicas que colocariam em risco a segurança americana. Apesar de focos de resistência, as forças terrestres dos Estados Unidos, com o apoio dos britânicos, tiveram uma vitória fácil e rápida do ponto de vista militar, o que determinou o final do governo de Saddam Hussein. A nova Guerra do Golfo possui algumas diferenças em relação ao conflito do início da década de 1990. Os Estados Unidos realizaram o ataque sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, sofrendo fortes críticas de vários países, como a França, a Alemanha e o Brasil. Entretanto, a declaração chamada Doutrina Bush, dentro do contexto do pós-11 de setembro de 2001, apregou o direito a ataques preventivos sempre em que o país pudesse vir a ser ameaçado. Há no Iraque uma grande divisão interna, pois uma parte da população é xiita e a outra parte é sunita, além da população curda no norte do país. Assim, a intervenção norte-americana acirrou a disputa entre esses dois grupos, o crescimento da China e a revitalização geopolítica da Rússia. Paralelamente às ações militares dos Estados Unidos, na primeira década do século XXI, ocorreu um grande crescimento econômico da China, que veio acompanhado do aumento de sua importância geopolítica. Em 2010, o PIB chinês superou o PIB do Japão, tornando-se o segundo maior do mundo. Com o país crescendo com a taxa muito superior aos Estados Unidos, projeções indicam que a China passará a ter o maior PIB do mundo em aproximadamente 2 décadas. Ao se considerar que o país é uma potência militar e membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, nota-se uma clara mudança no quadro da ordem mundial da década de 1990. Reforçando essa tendência de mudança no mundo, ocorre a revitalização econômica e principalmente geopolítica da Rússia, que com grande produção e exportação de gás natural e petróleo, saiu da crise econômica que marcou a transição do socialismo para o capitalismo. Após o vácuo político que caracterizou o governo Yeltsin, o país voltou a ter uma atuação mais firme no cenário internacional, sob o comando de Vladimir Putin, o que reforça a atual tendência de multipolaridade. Os governos de Yeltsin e de Putin foram considerados autoritários. Yeltsin era autoritário em relação ao seu poder político, pois o Estado era neoliberal. Logo, a ideia era centralizar os poderes políticos em suas mãos, buscando colocar em prática as reformas que desejava. Putin tem a ideia de estadismo, ou seja,
do Estado presente na economia e na política. Um Estado centralizador que, muitas vezes, por ser considerado autoritário, deve à forma como atinge seus objetivos, sem participação popular. A invasão da Geórgia em 2008. A nova posição político-econômica da Rússia ficou clara em 2008, quando, o dia da abertura das Olimpíadas de Pequim, com as atenções do mundo voltadas para o país mais populoso da Terra, a Rússia invadiu a vizinha Geórgia, o que gerou um protesto dos Estados Unidos. O motivo alegado pela invasão da Geórgia era de que uma das 15 repúblicas que formavam a União Soviética foram problemas de base étnica na província Ossétia. Um grupo de estudiosos afirmam que as negociações para a entrada da Geórgia na OTAN, o que levaria bases militares dessa organização para a fronteira russa, situação considerada inaceitável pelo governo de Putin, estão diretamente relacionadas à ação. O pivô do conflito foi o movimento separatista na Ossétia do Sul, que sempre se sentiu mais próximo da Rússia do que da Geórgia. A Ossétia do Sul mantém uma estreita relação com a vizinha Ossétia do Norte, que fica do lado norte do Cáucaso, fazendo parte, portanto, da Rússia. A maioria dos habitantes da Ossétia do Sul fala seu próprio idioma, próximo ao persa, sendo, portanto, diferentemente etnicamente dos georgianos. Os separatistas da Ossétia do Sul afirmam terem sido unidos forçadamente à Geórgia durante o regime soviético e querem a autodeterminação. A pressão da Geórgia foi motivo para a Rússia realizar a intervenção, uma missão pacificadora, segundo Moscou. A Crimeia. A Península da Crimeia pertenceu à Rússia até meados do século XIX. Após a independência da Ucrânia, em 1991, a península se tornou uma república autônoma do país, pertencendo como tal até hoje. No entanto, a população crimeana, em sua maioria, ainda tem origem russa, e a Rússia nutre forte interesse na península devido à localização às margens do Mar Negro, o único porto de águas quentes da Rússia que dá acesso ao mar Mediterrâneo. Além disso, há interesse nos portos da Crimeia, que além de escoar a produção agrícola da Ucrânia, servem de pontos de exportação do gás natural russo para a Europa. Caracteriza-se também como grande produtora de grãos, vinhos e produtos alimentícios. A crise financeira de 2008 e as reuniões do G20. Um acontecimento de grande relevância para a economia mundial foi a eclosão da crise do mercado imobiliário estadunidense, ocorrida em 2008. Este episódio contaminou grande parte do setor financeiro do mundo, impactando mais intensamente os países centrais. Essa crise é um indicativo de importante mudança na ordem mundial. Uma marca importante disso foi a participação decisiva dos países emergentes nas ações de combate à crise, inclusive com empréstimos de países como o Brasil e a Índia para o FMI. Nesse cenário, o encontro do G20, grupo formado pelos presidentes dos bancos centrais dos 19 países com a economia mais desenvolvida, mais a União Europeia, em Londres teve grande simbolismo porque reuniu os tradicionais países ricos organizados no G7 e os emergentes com destaque para China, Índia, Brasil e Rússia, com o objetivo de definir ações de combate à crise em escala mundial. Conselho de Segurança da ONU. Foi criado em 1946, no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial. Este é o principal órgão das Nações Unidas, formando no total por 15 membros, 5 deles são chamados de permanente e possuem o direito ao veto. São os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Os demais são chamados de membros não permanentes, que são eleitos pela Assembleia Geral por 2 anos. Bolívia, Cazaquistão, Costa do Marfim, Etiópia, Guiné Equatorial, Kuwait, Países Baixos, Peru, Polônia e Suécia. Seu principal objetivo é garantir a manutenção da paz e da segurança mundial, através da mediação de conflitos por meio de sanções econômicas e envios de missões da paz.
e de aprovação da resolução que devem ser seguidos por todos os países membros. Vamos para o nosso capítulo 7, que fala sobre os Estados Unidos. Vamos começar falando sobre a expansão territorial e as suas vantagens naturais. Os Estados Unidos constituem a maior potência do planeta nos campos econômicos, político, cultural e militar. O país exerce o posto de maior economia mundial. Esse enorme território representa uma série de vantagens, com destaque para a possibilidade de abrigar uma grande população, é o terceiro mais populoso do planeta, os diversos recursos do subsolo, a variedade climática que permite diferentes tipos de cultivos e a presença de solos férteis. A grande expansão industrial. Um dos motivos que permitiu a expansão industrial e um acúmulo de capital das colônias do norte foi o fato de que as terras não foram exploradas pela Inglaterra, por conta de estarem na mesma zona climática. A presença de recursos de subsolo, como minérios de ferro e carvão, facilitou o crescimento industrial e a Guerra da Secessão também teve um importante papel no desenvolvimento nacional, pois a derrota do Sul determinou o fim do modelo escravocrata de plantation e inibidor do desenvolvimento industrial. O modelo de produção fez crescer e, após a Segunda Guerra Mundial, com o avanço tecnológico, as empresas se tornaram multinacionais. Um outro ponto, que é à medida que a cultura dos Estados Unidos passa a influenciar intensamente os outros países, as empresas americanas se fortificam e surgem novos mercados. A regionalização. No Nordeste, é a região compreendida entre os Grandes Lagos e o litoral atlântico, configura o Fertile Belt, cinturão industrial. É a região de maior concentração industrial no Nordeste dos Estados Unidos, principalmente nos setores siderúrgicos, metalúrgicos e automobilísticos. A concentração industrial é explicada por vários fatores: recursos minerais, mão de obra, energia e transporte. No entanto, acompanhando a tendência mundial de descentralização industrial, a região está estagnada. Planícies centrais é a principal área agrícola do país, sendo responsável por grande parte da produção de cereais do planeta. A agricultura é realizada em grandes propriedades intensamente mecanizadas. A agricultura americana é baseada nos belts, cinturões, ou seja, no domínio de um só produto em uma determinada área. O Sun Belt, o sul do país, é historicamente a área com menor desenvolvimento, mas vem tendo grande expansão recentemente. De início, o setor petroquímico beneficiado pelo petróleo do Texas e do Golfo, e agora no de alta tecnologia e turismo, principalmente na Flórida. Meio Norte. Baixas densidades demográficas, climas secos e domínio de pecuária. A agricultura é realizada graças à utilização de capital no método como o dry farming, tratores que envolvem a terra, trazendo à superfície solos profundos e férteis. Na costa oeste, nesta área, a característica industrial é de tecnopolos. Empresas como Intel, Motorola, Apple, Google, Microsoft e setores típicos da terceira revolução industrial. No momento atual, os Estados Unidos continuam sendo a maior potência do planeta, sendo a única hipopotência atual ordem mundial. No campo econômico, o país continua tendo o maior PIB do planeta Terra. O aumento dos custos de produção e as mudanças no modelo produtivo determinaram importantes modificações. O país possui uma parte expressiva das maiores empresas do mundo, além de dominar os setores de produção tecnológica. Os Estados Unidos possuem o maior mercado consumidor do planeta. Embora a crise financeira em 2008 tenha abalado um pouco a importância econômica estadunidense no cenário internacional, a força dos Estados Unidos ainda é incontestável. E é isso, povo. Até o próximo vídeo.